Fala galera, tudo bem, meus amigos? Meu nome é Adorla Lima, com mais uma Dicas do Dodô aqui na LTC, Limas Treinamento e Capacitação. E a nossa dica de hoje será como obter dados de uma pasta, né? A gente que muitas das vezes recebe muitos arquivos, né, de várias pessoas diferentes, mas que tem uma tabela padrão, tem dados padrão, e a gente quer tratar esses dados. Hoje eu vou mostrar a vocês como colocar todos esses arquivos que são padrão, no mesmo lugar, numa mesma pasta, e extrair esses dados de lá. E isso nos facilita por quê? Imagina que você tem uma empresa onde você tem vários vendedores, e esses vendedores trabalham em lugares diferentes e te mandam dados de lugares diferentes se você quer consolidar esses dados em algum lugar. Então você pega essas planilhas, esses dados que eles enviam separadamente, coloca dentro de uma pasta e o nosso Power BI vai fazer todo o resto. É claro, com a padronização e a formatação que a gente escolher. Bom, antes de começar a aula de hoje, como eu sempre digo, se você ainda não assinou o canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like lá, porque assim a gente continua contribuindo para o seu aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa dica de hoje. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é obter dados. Então, a gente vem aqui nesse ícone, né, nesse botão, vai selecionar mais e vamos selecionar aqui o modelo de obtenção de dados de pasta, né? Então a gente vem aqui, ó, seleciona a pasta, vamos dar o conectar, ok? E aí vamos botar o caminho que a gente salvou os arquivos. Bom, no meu caso aqui, eu coloquei os documentos dentro de aulas, né? Aqui eu tenho uma pasta com vários arquivos dos meus vendedores que mandaram esses arquivos de lugares diferentes. Então, como vocês podem ver aqui, ó, cada linha dessa representa um arquivo. Então, ó, V1, V10, V2, V3, V4, cada um representa um vendedor. E agora eu vou efetivamente combinar e transformar os dados. Lembra que o nosso mantra é não clicar no amarelo. Nesse caso, a gente clica na setinha que está dentro de combinar, e aí eu escolho combinar e transformar dados. E para que eu faço isso, combinar e transformar? Porque eu vou indicar para o Power BI qual será o meu arquivo padrão, ou seja, qual é o arquivo que ele vai utilizar como modelo para poder fazer a consolidação de todos os dados. Então aqui ele demonstra, né, todos os arquivos, e ele pega sempre o primeiro arquivo aqui, né, que é o V001. Então, eu vou utilizar esse V001 como padrão. Então, uma vez escolhido o V001, vou colocar aqui planilha, selecionei a planilha, tem lá a demonstração dos dados, vou dar um OK, né? Vou aguardar para o Power Query poder fazer a abertura, né, das ferramentas, e aí começar a trabalhar sobre essa minha obtenção de dados. Bom, percebam o seguinte, quando a gente olha para esse arquivo aulas aqui, né, a gente pode perceber que ele abriu aqui em cima, o que não tinha antes, mais algumas abinhas, mais algumas opções, consulta auxiliares, né? Parâmetro 2, arquivo de amostra, que é exatamente aquele V001 que a gente colocou, né? Um parâmetro que a gente pode inserir, a gente vai ter uma aula sobre parâmetro, e a transformação de arquivos. Então, eu sempre trabalho, eu adoro lá, eu acho mais prático, eu trabalho em transformação de arquivos. Por quê? Porque, efetivamente, eu posso alterar aqui, e todas as alterações que eu fizer aqui vai refletir nesse arquiaulas, que é o nosso arquivo principal. Beleza? Então, eu venho aqui, analiso quem é texto, quem é data e quem é número. Essas duas primeiras colunas são texto, então eu vou transformá-las em texto. E aí, ó, conforme eu for alterando, ela vai inserindo, né, as linhas aqui para mim, né? Preço e quantidade. Eu vou usar como número decimal, por quê? Porque eu tenho o preço aqui, então eu vou usar como número decimal, né? Apesar dessa coluna quantidade ser valores inteiros.
Na data, eu vou modificar para data efetivamente, né? Então, aqui, número inteiro. E por último, ID da loja eu vou colocar como texto também. Lembrando, geralmente eu utilizo as colunas como número quando eu vou fazer algum tipo de cálculo, né? Então, depois eu dou uma olhadinha aqui nesse arquivo, só para ver se foram alterados todos os campos. Ó. Como a gente pode perceber aqui, né, todos os campos foram alterados, então eu posso já atualizar. E uma outra coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte, percebam que aqui ó, eu só tenho a tabela referente a V001, que é o meu arquivo padrão. Porém, aqui em arquivo aulas, que é o arquivo inteiro, ó, V001, V10, V002, ou seja, ele já fez a unificação desse arquivo, ok? E aqui eu vou mudar também o nome, eu vou chamar ela de F Vendas. Por que F Vendas? Porque é uma planilha fato. E eu também vou dar uma aula para vocês explicando a diferença entre fato e dado, ok? Nesse momento, eu vou só colocar aqui e renomear como F Vendas. Beleza, e vou dar um fechar e aplicar. E vou esperar meu Power BI atualizar essa minha alteração, né? Então ele está atualizando, F vendas, está criando a conexão com o modelo e vai aparecer ela aqui disponível para nós. Reparem que ela detecta o relacionamento, né? Por quê? Porque ela já verifica se existem colunas iguais aqui em relacionamento para poder fazer essa unificação. Vou abrir essa página 2, porque a gente já começou a criar algumas coisas aqui. E vou lá na minha tabela nova, né, minha F Vendas, para ver o que eu tenho aqui de novidade. Né? Percebam o seguinte, eu tenho aqui o total. Então eu vou arrastar esse total para cá, e quando eu arrasto por padrão, ele já me cria um gráfico clusterizado, ok? Então, coloquei ele aqui. Vou colocar um rótulo de dados, né? Deixa eu chegar isso aqui para cima. Vou colocar um rótulo de dados. Ok, já aparece aqui. Dentro do rótulo de dados, eu vou só colocar para aparecer a unidade como nenhum. E também vou alterar o tipo aqui para aparecer a separador por milhão, a separação. E também vou colocar ele como moeda brasileira, né? Ou seja, português, Brasil. Bom, fica aqui embaixo, português, Brasil, vai aparecer em reais aqui, é um valor monetário, então esse é o valor de vendas. E depois eu quero que apareça pelo pelo meu por mês, né, as vendas por mês. E aí eu já tenho aqui o ano, trimestre, eu quero que apareça por mês. Percebam o seguinte, percebam uma coisa. Olhem esse valor aqui, 708.879. Vamos voltar aqui na página 1. 708.879. Total de venda 3.545. Ou seja, o meu Power BI ele unificou todos aqueles dados que estavam naquela pasta. E vou mostrar a vocês aqui. F vendas. Vocês vão ver nome de origem aqui, ó. V001 é uma planilha, V0010 é outra planilha. E quando a gente vai descendo aqui, 2, 3, 4, então ele unifica todas as planilhas. Beleza, meus amigos? Essa foi a dica de hoje do Dodô para ajudar vocês a quando tiver uma quantidade de dados muito grande que você recebe de lugares diferentes, de pessoas diferentes, que tem uma planilha padrão e vocês conseguem efetivamente, através de uma pasta, colocar essas planilhas lá e efetivamente tratar esses dados. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau, até a próxima!